Abençoados e amados irmãos da graça de Deus, né? Hoje estamos aí para mais um vídeo, né? E já para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, meu nome está aqui, do canal MDCG André Palhares. Já peço a vocês que vejam esse vídeo até o final. E se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam para ajudar o canal. Aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que o irmão André postar e dá os seus likes aí, amém? Para vocês que já me seguem, eu estou tendo alguns problemas com o microfone, então peço a vocês que aumente um pouco mais o volume de vocês. Já fiz o pedido do microfone, chegou com defeito, tive que mandar de volta, acho que eles falam retornar, né? E já fiz o pedido de um novo microfone, agora estou aguardando chegar. Enquanto isso, eu peço que vocês comentem o volume, amém? Para vocês poderem entender bem aí. E agradeço a todos vocês aí que permanecem comigo aí, amém? Teve alguns dias que não pude fazer vídeo, aí eu coloquei vídeo antigo aí, né? Mas é por causa de coisas que, né? Estou resolvendo coisas e trabalho, entendeu? Então, eu ainda tenho que me organizar, né, direitinho aqui. Mas é isso aí, vamos que vamos. O tema do estudo é: o Evangelho da Graça não está nas igrejas evangélicas. Isso é o tema do estudo. O Evangelho da Graça não está nas igrejas evangélicas. Abençoados, quantos irmãos evangélicos dizem estar na graça e vivem completamente ao contrário do que o Evangelho do Cristo glorificado anuncia? Que estar na graça é estar no Evangelho do Cristo glorificado. Muitas pessoas confundem graça de Deus como uma coisa boa, uma bênção, da graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo glorificado. As pessoas estão fazendo essa confusão. Eu tenho andado conversando com pessoas e as pessoas estão fazendo essa confusão. Estou na graça. E pensa que essa graça é porque estar na bênção, estar recebendo bênçãos. Não. Bênção é um tipo de graça. Mas a graça que Paulo de Tarso comenta nas suas epístolas é o Evangelho do Cristo glorificado, que é a verdadeira graça. A verdadeira graça é você ter visão para enxergar a verdade. A verdadeira graça é você ter mente iluminada para enxergar a verdade. A verdadeira graça é você não ser manipulado, não ser enganado, não ser extorquido por ninguém que usam da Bíblia para adulterar palavras, para pegar versículos isolados, criar uma narrativa enganosa e enganar o povo. Amém? Estar em graça é se livrar de todas essas coisas. João falava: filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas. Então, isso é graça. Você vencer os falsos profetas. E como você vence os falsos profetas? Conhecereis a verdade, perdão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira graça é essa. Você conhecer a verdade. Porque somente você conhecendo a verdade, você vai ser liberto. Liberto de quê? Do engano dos falsos profetas, o engano dos falsos né? Eu citei João, né? Vós sois judeus, tem vencido os falsos profetas. Hoje, os falsos profetas são falsos pastores, falsos pregadores,
falsas pessoas que vai nas redes sociais e só falam em catástrofes, doenças e horrores, entendeu? Para segurar pessoas, porque 100% de uma igreja lotada, de 100%, eu vou dizer para você que 97% ali está ali por medo. Está por medo do fim do mundo, por medo de perder a salvação, por medo do diabo. Amém? Não estão ali por amor a Deus. Não estão ali porque realmente ama a Deus. Não estão ali porque querem realmente servir a Deus. Estão ali por medo. Amém? E quem achar que eu estou falando errado, que eu estou, né, fazendo uma colocação errônea, é só perguntar os irmãos da igreja e ver quantos são felizes. A maior parte não é. A maior parte vive de aparência. Eu falo porque eu estive nesse meio. Amém? E vejo que vivem de aparência. Vive de uma falsa graça. E eu trago aqui para vocês agora a verdadeira graça. Verdadeira graça é olhos iluminados. E essa verdadeira graça não está nas igrejas evangélicas. A graça de Deus não está nas igrejas evangélicas. Porque eles vivem uma lei caduca, irreprovável. Os seus pastores os ensinam a viver uma lei caduca e reprovável. A graça de Deus só foi anunciada ao apóstolo Paulo, e eles vivem Antigo Testamento. E a Bíblia diz que, Paulo dizendo, né? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os olhos deles, não deixando eles ver o que em Cristo já foi retirado. Amém? Vivem aí um evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Vive um evangelho, né, dos apóstolos. O evangelho dos apóstolos é diferente do evangelho do Cristo glorificado. O evangelho dos apóstolos é o evangelho em que acreditavam em Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, que é mais correto, e ainda praticavam a lei de Moisés. Esse é o evangelho dos apóstolos. Eles vivem, os evangélicos vivem o evangelho dos apóstolos. Porque diz, não, Jesus é o meu Senhor, mas ele pratica as normas de Moisés. Ceia, batismo, jejum, tudo norma de Moisés. Então não está seguindo a graça de Deus. Não está seguindo o evangelho do Cristo glorificado, que Paulo nomeou como graça de Deus. Porque é a graça de Deus. Em palavras, em conhecimento. E Paulo falou que não podemos ficar só em conhecimento, mas também em ação. É empregar esse conhecimento na sua vida, para que você viva a graça de Deus. Viva a graça de Deus. Não apenas saiba a graça de Deus. A graça verdadeira, pura e genuína do Cristo glorificado. Não é uma graça que os evangélicos acham que estão. Eles não estão. Eles não estão servindo a Cristo. Cristo não está nas igrejas evangélicas. Eles vivem e servem a Moisés. Amém? E Paulo disse, quando alguns deles se converterem ao Senhor, porque não são convertidos ao Senhor, o sistema religioso não é convertido ao Senhor, porque não andam na base da cartilha do Senhor, não andam nas palavras do Senhor, que é a graça de Deus hoje. Paulo diz, quando converterem, o véu será tirado, e eles vão enxergar a verdade. A verdade é essa que eu trago para vocês. E botei o tema aqui, o Evangelho da Graça de Deus não está nas igrejas evangélicas. E vamos começar aqui falando, mostrando para vocês que a graça de Deus só foi anunciada a Paulo de Tarso. A Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. Atos 13, 2.
está dizendo assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles viviam, como eu disse para vocês, uma graça misturada. Viviam um evangelho misturado. Mesclaram Cristo, Jesus Cristo, a lei de Moisés. Então, ele estava ali servindo ao Senhor, servindo o Cristo e jejuando. Aí você já vê a mistura. Aí você vê a mistura. Quem serve a Cristo não jejua. Porque Cristo falou: pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? O noivo está presente, vive hoje dentro de cada um de nós. Não precisamos jejuar. Então você vê que eles viviam um evangelho mesclado entre, né, Cristo, né, e Moisés. E disse o Espírito Santo. Preste atenção aqui. O Espírito Santo diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foi separado daquele evangelho dos apóstolos, aquele evangelho mesclado, aquele evangelho misturado com Cristo e rituais da lei. É o mesmo que está na igreja evangélica. Então você vê que Paulo não pregava o que os evangélicos se pregam. Os pastores evangélicos até citam as cartas de Paulo, mas não entendem nada. Porque Paulo não pregava o que os pastores hoje pregam. Paulo pregava o evangelho do Cristo glorificado que recebeu do próprio Cristo na estrada de Damasco. Os pastores hoje pregam o evangelho dos apóstolos. E Paulo disse: se alguém vos pregar, anunciar um outro evangelho, não sendo aquele que eu vos tenho anunciado, Paulo estava anunciando o quê? O evangelho do Cristo glorificado, que recebeu do Cristo na estrada de Damasco. Ele disse: se alguém anunciar um outro que não seja do Cristo, é anátema. Não dê ouvido para eles. Está fora da verdade, está fora da realidade. E é isso que os pastores evangélicos pregam. Coisas fora da realidade. Coisas antibíblicas. Coisas que não pode confirmar na Bíblia. Ah, Jesus está voltando. A Bíblia diz que já voltou. A grande tribulação, a Bíblia diz que já houve. O arrebatamento, a Bíblia mostra que já teve. Tem que jejuar. Cristo falou que, enquanto o noivo está presente, os convidados não precisam jejuar. E o noivo hoje mora dentro de cada um de nós. Os pastores dizem: tem que ir no monte buscar o Senhor. Enquanto o Senhor está dentro de você, tem que batizar. Enquanto Cristo já batizou a todos no madeiro. Vocês estão vendo a diferença? Em que eles não têm conhecimento bíblico nenhum. Então, é esse o evangelho que Paulo falou. Se alguém vos anunciar outro evangelho, não dê ouvido, porque é anátema. Não serve para nada. É o evangelho dos evangélicos, dos pastores evangélicos. Paulo pregava e anunciava o evangelho da graça de Deus. E Atos aqui mostra o momento em que ele foi separado dos apóstolos. Separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Amém? Para a obra que eu os tenho chamado. Essa obra, né, que Paulo foi chamado, é a graça de Deus, abençoados. É a graça de Deus. E a palavra mostra com clareza que Paulo foi chamado para um outro ministério diferente dos apóstolos. O ministério, né, do Espírito. O ministério do Espírito. Porque a graça de Deus é espiritual. O evangelho dos apóstolos era carnal, material. Era coisa que vocês tinham que ver para crer. A graça de Deus é diferente. Você crer sem ver. Entendeu? Você crer sem ver. Apesar de nós mostrarmos na palavra que tudo que nós falamos tem concordância bíblica. E o que eles falam não tem concordância nenhuma.
Amém? O tema do fim do mundo. Agora os planetas vão se aliar e 2025 é o prelúdio do fim do mundo. Eu vou fazer estudo sobre isso. Mostrar que é mentira. O fim do mundo bíblico já houve. Foi o fim não é do hebraico Eretz, planeta, mas do Adamar, terra. Fim do mundo judaico. Fim do mundo judaico, que realmente acabou. Realmente acabou. Em cima daqui, acabou tudo ali, Jerusalém. Em cima dali foi construído uma outra cidade, Hélida Capitolina, que serviu ali para romanos, para gregos, um bom tempo. E o mundo judaico acabou. Terminou. Amém? Até que eles conseguiram retornar aí, né? Graças à ONU, não sei se é graças, porque muito palestino não acha isso uma graça, né? Muito palestino acha isso sem graça, né? E não vou entrar nesse detalhe aqui, senão eles vão me cortar meu vídeo do YouTube, né? Mas em 1948 eles conseguiram retornar para a terra deles. Mas ela acabou definitivamente. Esse fim do mundo realmente terminou. Entende? Então, todas essas coisas que eles falam aí não tem concordância bíblica, nem história. Tem que ter concordância bíblica e histórica para se confirmar como realidade, para se confirmar como verdade. Porque se não tiver, estão ligando para mim aqui, quase que eu tirei o negócio tudo do lugar aqui. Se não tiver concordância bíblica histórica, amém? Não tem como você garantir. E o que nós falamos aqui, garantimos, porque o que nós falamos tem concordância bíblica e tem concordância histórica. E o Espírito Santo se separar em mim agora, Paulo, para a obra que os tenho chamado. Separar-me agora, Paulo e Barnabé, para a graça de Deus. Colocaram aqui Barnabé na frente, porque Barnabé já seguia os apóstolos anteriores, já era familiarizado com eles. Amém? Então botaram Barnabé na frente, eles tinham um pé atrás com Paulo, que Paulo anteriormente, antes de receber a graça, perseguia, né, os discípulos de Cristo. Então, essa obra é a graça de Deus, que era destinada para os gentios. Então, observamos que Paulo foi para um ministério diferente dos antigos apóstolos. Um ministério onde Cristo é o Senhor e não os homens, intitulados pastores, evangélicos, professores, entendeu? Doutores, né? Bacharel, palestrantes, fulano de tal. E Paulo diz aqui, 1 Gálatas 1,10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo agradava a homens. Paulo trabalhava para os fariseus. Paulo perseguia os discípulos de Jesus, né? Eles falam cristão, não. Nazarenos. Falava cristão, surgiu só depois, na época de Paulo, né? Eu acho que é Colossenses ou Corinto, nasceu a palavra cristão. Os hebreus não falavam a palavra cristão é a palavra grega. Eles eram nazarenos, notzer, nazarenos. E Paulo perseguia eles, amando de quem? Dos fariseus. Paulo estudava para ser o quê? Um fariseu. Então, Paulo agravava homens. E ele está dizendo aqui, depois que recebeu a graça, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo falou agora que recebeu o evangelho direto do Cristo glorificado, requerendo a graça de Deus. Vou continuar agradando a homens ou vou agradar a Deus? Você que está comigo um bom tempo, que tem me ouvido um bom tempo,
ouvido a mim e muitos outros irmãos aí que pregam a graça de Deus, vocês vão continuar aí no sistema evangélico que vocês vivem? Ou vão procurar vir para a graça de Deus, tomar o seu lugar no trono da graça de Deus e passar a agradar agora a Deus e parar de agradar a homens? Vai parar de agradar pastores que não estão mentindo, não estão mostrando a realidade, não estão mostrando a verdade, estão extorquindo o povo, manipulando a palavra? Vocês vão continuar aí? Ou vão vir para a graça de Deus para receber o verdadeiro conhecimento? Tem que tomar uma posição. Tem que tomar uma posição. E Paulo fala, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você que está aí servindo pastor, servindo bispo, servindo igrejas. Tem gente que trabalha na obras da igreja de graça. De graça. Não porque eu estou fazendo de graça para Deus me abençoar. Não, meu filho. Seja abençoado desde quando você nasceu. Todos os seus caminhos são abençoados por Deus. Logicamente, você tem que saber andar nos seus caminhos, né? Se você andar em caminhos tortuosos, se você andar nos vales das sombras da morte, você vai... O resultado será morte. Cair lá na pirambeira. Entende? Agora, se você andar nos caminhos corretos, seguindo o alvo que é Cristo, a sua vida vai ser bênção, com certeza. Com certeza. Vai plantar coisas boas e vai colher coisas boas. Agora, achar que você tem que trabalhar de graça na igreja para receber bênção de Deus, isso é uma enganação do seu pastor. Ele não quer pagar o pedreiro, não quer valorizar o trabalho profissional e bota você para fazer o serviço de graça. É ou não é? Muitos de vocês que estão me ouvindo já não fizeram isso? Ou não conhecem pessoas que fazem isso? Eu conheço. Por isso que eu estou comentando. Então, o Cristo está falando, se eu agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Você não está sendo um servo de Cristo. Você está sendo servo de pastor. Você está sendo servo de bispo, de prebispo, sabe? Não está sendo servo de Deus. Amém? Todos que estão nas igrejas chamadas evangélicas estão colocando suas esperanças nos tais pastores, servindo os pastores, agradando os pastores, e acabam esquecendo do verdadeiro pastor, que é Cristo. Amém? O verdadeiro pastor é Cristo. E vou mostrar para vocês mais uma prova que os apóstolos não serviam a graça de Deus. Está em Gálatas 2, 11 e 16. E Paulo diz, quando, porém, Cefas vem do aramaico, né, que significa pedra, do grego Petros e do nosso idioma Pedro. Né? Quando me perguntaram por que muda o nome, porque cada idioma, né, tinha uma forma diferente de pronunciar. Hoje em dia, nomes próprios continuam sendo nome próprio. Eu me chamo André, se eu for para os Estados Unidos, vou continuar sendo chamado André. Se eu passar lá no aeroporto, lá na hora lá da alfândega, tá lá, se eu mudar meu nome para Andrews, ou vou ser preso e impedido de passar, porque isso é falsidade ideológica, entendeu? Então eu tenho que ser chamado André aonde quer que eu vá nesse planeta. Qualquer lugar que eu for, é André. Nessa época aqui era mudada, porque o aramaico era diferente do hebraico, era uma língua diferente. O grego, né, uma língua diferente. Do grego veio Pedro, nosso idioma Pedro, né? Me perguntaram por que muda, eu estou dando uma explicaçãozinha, tem coisas mais profundas aí, né? Então, quando Pedro veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível.
Então, Paulo está falando aqui que quando Pedro veio a Antioquia, onde ele estava com os apóstolos deles, quando Paulo estava com os apóstolos dele, Pedro veio encontrar com ele, e Paulo está falando aqui que quando Pedro veio, resistiu ele, face a face, porque ele se tornou uma pessoa repreensiva. Uma pessoa repreensiva é uma pessoa merecedora de repreensão. Uma pessoa que ainda, no caso de Pedro, andava errado, na verdade, do evangelho. E Paulo explica o erro de Pedro e diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago fazia parte da coluna da igreja, da igreja, né? Da igreja, eu digo igreja messiânica, porque servia Jesus, né? Notizer, Jesus Nazareno, ao mesmo tempo praticava as obras de Moisés. Então, os judeus messiânicos hoje são assim: tem Cristo como seu Senhor, mas ainda praticam as normas de Moisés. E essa mesma tradição, esse mesmo vínculo religioso, está empregado hoje nas igrejas evangélicas. Diz que Jesus é o seu Senhor, mas pratica as obras de Moisés. Hã? Então, Tiago fazia parte da coluna dessa igreja. Era Tiago, Pedro e João. Fazia parte da coluna dessa igreja que formou ali quando Jesus, homem, ainda estava na terra entre eles. Amém? Tiago, Pedro e João eram considerados colunas da igreja de Jesus Nazareno, homem. Estão entendendo? Então, Paulo diz que Pedro comia com gentios. No mundo judaico, era uma coisa proibida judeus andar, tocar e sentar na mesa com gentios. Pedro fazia isso tudo. Pedro fazia isso tudo. Reunia com os gentios, comia com os gentios, né? Participavam ali daquela amizade com os gentios. Quando, porém, chegaram Tiago e os seus, Paulo diz que Pedro se afastou, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Os da circuncisão eram Tiago, João e Pedro, que era a coluna, né, da igreja que servia Jesus, homem, e praticava as normas de Moisés. O evangelho que hoje está dentro das igrejas evangélicas. Você está vendo mais uma vez que Paulo não participava disso. Está vendo mais uma vez que Paulo pregava uma outra coisa. Amém? Então, quando eles chegaram, Pedro, com medo, se afastou dos gentios. E também os demais judeus dissimularam com ele. Os demais judeus também se afastaram junto com Pedro. Com medo de quem? Tiago. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé pregava a graça junto com Paulo. E até mesmo Barnabé se afastou de Paulo com medo de Tiago, João e os outros judeus que serviam eles. Então, Paulo, o próprio Barnabé, que pregava a graça, também se afastou, deixando Paulo sozinho. Isso acontece nos dias de hoje. Você tem muitos amigos evangélicos. No momento que você sai da igreja evangélica e começa a pregar a verdade da graça de Deus, os seus amigos que eram lá da igreja se afastam de você. Diz que você está enganado, diz que você está pegando heresia, diz que você está criando uma nova seita, diz que você está sendo usado pelo diabo.
Se afastam de vocês e inventam vários argumentos. É isso que estava acontecendo com Pedro e Barnabé e vários outros judeus que estavam ali. E Paulo diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eles não estavam andando segundo a verdade do Evangelho. Uma das verdades do Evangelho é não fazer acepção de pessoas. Eles estavam fazendo acepção. Se separando dos gentios, estavam fazendo acepção. Porque isso era o judaísmo. Não poderia se aproximar dos gentios, porque eles eram o povo de Deus. Os gentios não eram povo de Deus. Na mente deles. Porque para Deus não existe judeu, não existe grego. Todos hoje somos filhos de Deus. Mas eles, a religião, faz isso. A religião faz separação. Eu sou da igreja e outro é do mundo, não é meu irmão. É isso que a religião faz na mente das pessoas. E isso muitos se afastaram de mim também por causa disso. Mas, como Paulo disse, se eu for servo dos homens, não serei servo de Cristo. Eu prefiro ser servo de Cristo e deixar se afastar quem quiser se afastar. Um dia, quem sabe, se for possível, ou se for para ser, eles vão enxergar a verdade. Aí vão me procurar. Mas Paulo disse: quando, porém, vi que não andava corretamente segundo a verdade do Evangelho, por quê? Pregam a volta de Cristo. E a Bíblia nos mostra, em várias passagens, que Cristo já veio. Se você está me vendo pela primeira vez, entra aí no meu canal, porque aí tem vários vídeos provando que Cristo já veio. Segundo a Bíblia, não segundo o que eu acho. Não usamos achismos aqui. Usamos concordância bíblica histórica. Entra aí e você vai ver vários vídeos falando, mostrando, provando para você que Jesus já veio. Então, quem prega que Jesus já veio, prega igual Pedro. Se torna uma pessoa reprovável e uma pessoa que não anda, não procede corretamente segundo a verdade do Evangelho. Jesus está vendo? Tribulação, a grande tribulação, o juízo eterno, tudo isso já aconteceu para um povo, uma época, em 70 DC. Então, Paulo está falando aqui que eles estavam fazendo a mesma forma. Tiago, os judeus que estavam seguindo João, Pedro e até Barnabé se juntou a eles nessa dissimulação. E Paulo disse, quando viu que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Amém? Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Espera aí que eu bati o dedo aqui. Então, pastores, por que vocês obrigam gentios a viverem como judeus? O povo evangélico é gentios. Gentil geográfico, né? Porque para Deus não tem gentil, grego. Geograficamente, o povo evangélico não é judeu. É gentil? Por que você obriga o povo evangélico, os gentios, a viverem como judeus? Por que você obriga? Tem que batizar, tem que jejuar, tem que praticar a ceia, tem que buscar o Senhor. São tudo normas judaicas. Norma judaica. Tem que pagar dízimo, norma judaica. E vocês obrigam o povo evangélico a viver como judeu. E Paulo está falando para aqui, para Pedro, se você vive como gentil, porque Pedro vivia no meio deles, né? De repente,
quando chegava Tiago com a turma lá da circuncisão, com a turma da lei, Pedro se afastava, dava um de bom samaritano da lei. Mas Paulo falou na cara dele: você como judeu, vives como gentil e não como judeu? Por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ninguém é justificado por obras de Moisés, obras da lei de Moisés, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é crer nas palavras de Jesus Cristo. É viver baseado no que Jesus Cristo deu a Paulo de Tarso, o apóstolo da graça, lá na estrada de Damasco. É a graça de Deus. Você tem que viver a graça de Deus, meus amados irmãos evangélicos. E não esse evangelho criado por pastores, o evangelho dos apóstolos, o evangelho dos pastores, dos bispos. Não, você tem que viver o evangelho do Cristo, que é o evangelho que Paulo pregava, diferentemente do que é pregado hoje nas igrejas. Amém? Então, sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Amém? Então, meus amados, eu sempre faço uma brincadeira e sempre digo: venha para a graça você também. Venha para a graça você também, porque a graça não está sendo anunciada nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas estão anunciando o evangelho dos apóstolos, o evangelho mesclado, o evangelho, eu digo, messiânico, porque tem o Messias, mas ao mesmo tempo segue as normas de Moisés. É um evangelho adulterado. É uma igreja adúltera. É uma igreja adúltera, que serve a dois senhores. Serve Cristo e Moisés. Não, Cristo é meu noivo. Mas eu tenho que dar ouvido a Moisés, tenho que dar ouvido a um outro cidadão aí, e você está fazendo aí uma prostituição religiosa. Amém? Você está, se for a igreja, servindo a dois noivos, uma noiva que serve a dois noivos, está em prostituição. É ou não é? Então você tem que tomar posição. Não misture Paulo nas igrejas de vocês, porque Paulo não tem nada a ver com a igreja de vocês. Paulo não prega a mesma cartilha dos pastores, não. Não pregava a cartilha dos apóstolos e não prega a cartilha dos pastores atuais. Hebreus 6 exorta sobre essas coisas. Hebreus 6. Creio que Paulo de Tarso, que falou em Hebreus 6, exorta sobre essas coisas. Para a gente terminar aqui, Hebreus 6, 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Qual eram os princípios elementares que os judeus receberam? A lei de Moisés. Pondo de parte a lei de Moisés da doutrina de Cristo. Pôr de parte é separar. Separar. A lei e Cristo. Separa. Põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Separa a doutrina de Cristo da lei de Moisés. Separa a lei de Moisés da doutrina de Cristo. Não pode misturar lei e Cristo. Graça e lei não se misturam. Moisés e Cristo não se misturam. Pondo de parte, separando. Por isso, separe a lei da doutrina de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, segundo suas palavras,
Não misture a lei na doutrina de Cristo. É o que o sistema evangélico faz. Mistura as normas da lei e diz que Cristo é o seu Senhor. E Paulo está bem específico dizendo: separe tudo que é de Moisés, tudo que é da lei de Moisés, separe da doutrina de Cristo. Deixamos o levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Cristo. E Paulo cita algumas obras mortas. O ensino de batismo, obra morta, que você não precisa batizar, que Cristo já fez lá no madeiro, já batizou a todos no madeiro. Da imposição de mãos, você não precisa mais receber imposição de mãos, porque hoje Cristo habita em cada um de nós. Não existe mais nenhum homem porta-voz de Deus, porque hoje Deus mora dentro de cada um de nós, né? E, né, da imposição de mãos e do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino do batismo, da ressurreição dos mortos, né? Né? A ressurreição dos últimos dias. Já houve, foi a ressurreição lá, para o povo judeu, dos últimos dias. Hoje a nossa vai ser como deixarmos esse corpo de carne, né? Aí cumpre a palavra de Eclesiastes. A carne volta para o pó, o espírito volta para Deus. Não vai haver um arrebatamento, os mortos vão levantar do túmulo, é um filme de The Walking Dead, os mortos-vivos. Não. Então deixa de parte isso da doutrina de Cristo, porque isso não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Vocês estão me entendendo? E da fé em Deus. Não podemos ter fé em Deus em doutrinas de Moisés. Não podemos misturar doutrinas de Moisés, querendo pegar todas aquelas obrações para agradar a Deus. Não. Porque Deus busca adoradores que os adorem em espírito e em verdade. E isso faremos se Deus permitir. Se você está ouvindo esse vídeo aqui agora, é porque Deus está permitindo você ver essa mensagem. É porque Deus está permitindo você ver esse conhecimento. É porque Deus está tocando o seu coração para que você venha para a graça você também. Isso faremos se Deus permitir. Para alguns, Deus ainda não permite, porque para alguns ainda serve a homens, serve a pastores, serve a igrejas de parede, de concreto, né? Serve a bispos, serve a palestrantes. Então, ainda não é permitido entender essas coisas. Quando você se libertar, né? E se basear em Paulo, largue aqueles que pareciam alguma coisa e venham para a graça de Deus. Então vai ser permitido você entender, porque os seus olhos vão começar a abrir, a mente de Cristo que está em você começará a, né, funcionar, entrar em funcionamento, e você vai passar a entender todas as coisas claramente, vai passar a entender o que o irmão André está falando claramente. Amém? É isso aí. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí que estão na minha live. Às vezes eu não posso comparecer, me perdoe, é por causa de trabalho. E terminando esse vídeo aqui, já vou para o meu trabalho. E estou gravando aqui agora, 14h13. Esse vídeo será lançado hoje às 17 horas. Convido a todos vocês a participar da live. Amém? Conhecer pessoas, mesmo que eu não estiver lá, mas tem pessoas, você vai conhecendo. Se gostou, você que está me vendo a primeira vez, se inscreva. Traga mais pessoas para se inscrever. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu postar. Não estou postando todo dia, mas mesmo eu não postando, eu coloco sempre vídeo antigo. Então, participe aí conosco. Amém? Se inscreva no meu canal André Palhares, né? Canal MDCG André Palhares. Se inscreva aí no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Inscreva também no canal do meu irmão Ivanilton da Cruz,
Canal Guerreiros da Fé. Deixa eu ver aqui. Se inscreva também no canal do meu irmão. Eu agora me perdi aqui, se eu ver aqui. Vamos ver se eu botei aqui. Canal Libertamente, do meu irmão Lucas Medeiros, Abraçando a Graça, agora Libertamente. E do meu irmão Charles Roberto, que eu achei aqui agora, Além da Religião. Amém? São parceiros nossos, estão conosco aí, nos dando força. Então, dê uma força para eles também. E ajude o canal do irmão André aí, para poder levar mais conhecimentos para vocês. Amém? Muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês. Amém? E vamos que vamos. E o próximo estudo aí está catalogado aqui. As estrelas cairão do firmamento pela terra. Nunca jamais haverá tamanha tribulação. É o estudo que eu estou preparando aí para a próxima vez aí. Espero que dê tempo. Amém? É isso aí. Muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que eu for postar. Você apertando o sininho de notificação, automaticamente você vai receber na sua casa. Vai ser avisado aí pelo seu computador, pelo seu celular. Amém? Graças e paz. Até a próxima aí. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês.